Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Jacir Gurgax e manteve a condenação do senador. Nós vamos voltar a falar com a repórter Daiane Garcês, que acompanhou a sessão. Daiane? Exatamente, William. Depois da homenagem feita à Procuradora-Geral da República, foi o primeiro assunto colocado em pauta um recurso da defesa de Jacir Gurgax, feito para reverter uma decisão da primeira turma, uma decisão do ano passado. Foi uma questão, inclusive, processual, houve um debate, houve divergências entre os ministros, mas você vai ver todos os detalhes desse julgamento que manteve a condenação agora na reportagem. O senador Jacir Gurgax, do PDT do Amazonas, foi condenado no ano passado pela primeira turma do STF a 4 anos e 6 meses por crime contra o sistema financeiro. Ele teria desviado recursos de financiamento obtido entre 2003 e 2004 junto ao Banco da Amazônia, quando era diretor de uma empresa de transportes. À época, 3 ministros votaram pela condenação e 2 pelo reconhecimento da prescrição. Como a decisão não foi unânime, a defesa entrou com recursos, que foram negados. Em seguida, pediu a revisão criminal para suspender a execução da pena e anular a condenação. O advogado de Jacir Gurgax ressalta que os recursos não deveriam ser analisados pela primeira turma, e sim pelo plenário, de forma a tentar reverter a situação do parlamentar. Interpostos os embargos infringentes, não há uma decisão formal isolada do relator monocrática pelo não conhecimento, pela não admissibilidade. Na turma, essa questão foi suscitada e houve um debate, eu transcrevo no memorial indagações feitas pelo ilustre ministro Marco Aurélio, houve um debate sobre o cabimento ou não dos embargos infringentes e só no acórdão é que aparece que os embargos não foram admitidos. O relator negou o pedido da defesa. No caso concreto, a decisão impugnada não compõe o título condenatório, porque a decisão impugnada não tratou de imposição de condenação, nem operou efeito substitutivo em relação ao anterior pronunciamento condenatório. O desenrolar deste processo no STF gerou divergências entre os ministros. Não houve, em nenhum momento, por parte da turma, análise sobre cabimento ou não de embargos infringentes. Até porque a defesa fez o pedido subsidiário, uma vez atendido o pedido subsidiário de embargos e julgado, não houve recurso em tempo hábil da turma contra essa admissão subsidiária, até porque a própria defesa havia pedido a admissão subsidiária. Nesse caso específico, prejudicar a parte, porque ela fez um pedido subsidiário e nós resolvemos acolher como embargo de declaração, sendo certo que ela formulara o pedido de embargos infringentes por uma questão formal, uma filigrana formal. Aí ela fez o pedido subsidiário e nós entendemos que era um embargo de declaração. Mas ela tinha direito a embargos infringentes? Tinha direito a embargos infringentes. Não tinha, pelo plenário não tinha. Por maioria, a Corte decidiu manter o entendimento do relator por não caber revisão criminal. Jacir Gurgax encontra-se em prisão domiciliar. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zgolotto, também acompanhou a sessão plenária de hoje e tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, a estabilidade no serviço público também foi um assunto que começou a ser julgado hoje, né? É, um recurso. Hoje, na pauta de julgamentos, nós tínhamos as listas dos ministros e uma delas foi um recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi chamado logo depois dessa discussão envolvendo o senador da República. Nesse recurso extraordinário, se discute a possibilidade de um brasileiro contratado no exterior para prestar serviços à Embaixada do Brasil, lá no exterior, tem ou não direito à estabilidade prevista no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias prevista na Constituição Federal. O que diz esse artigo 19? Diz que todo funcionário público que for, todo funcionário da União, estados, municípios ou do Distrito Federal, que na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, já estivesse prestando aquele serviço há pelo menos 5 anos de forma continuada, teria o direito à estabilidade do regime estatutário, ou seja, do serviço público. No entanto, abre uma exceção. Diz que aquelas pessoas que prestavam serviços a esses entes federativos
em caráter de uma função de comissão, um cargo comissionado de confiança ou um caso de livre exoneração, não teria direito à estabilidade. E é justamente com base nessa exceção que a União recorreu de uma decisão do STJ que reconheceu a pessoa a essa mulher contratada no exterior para prestar serviço à Embaixada Brasileira para dar a ela a estabilidade do artigo 19. Segundo a União, não haveria esse direito porque, quando ela foi contratada, em 1977, havia uma previsão legal de que essa contratação seria em caráter temporário, de forma efêmera, então demissível por livre exoneração, não se enquadrando na regra do artigo 19 do ADCT. Mas essa não foi a decisão do STJ, considerou que ela tinha direito líquido e certo, porque apesar dela ter sido contratada em 77, em 1986 uma outra lei reconheceu aquele cargo na própria legislação e garantiu a ela o direito de aplicação do direito brasileiro. Então, reconhecia a ela o direito a essa estabilidade especial do artigo 19. Julgamento iniciado no plenário hoje com o voto do relator ministro Gilmar Mendes, reconhecendo que essa matéria não deve ser discutida aqui no Supremo. Não é uma matéria eminentemente constitucional, ela está no âmbito infralegal e quem tem que resolver, em última análise, seria o STJ. Essa posição do ministro do ministro Gilmar Mendes foi acompanhada por mais 4 ministros, formando 5 votos, então, pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Ou seja, essa matéria não vai ser julgada, não deve ser julgada aqui no Supremo. Outros 3 ministros, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux e ministro Ricardo Lewandowski, entenderam que a matéria envolve o artigo 19 do ADCT, é constitucional, tem repercussão geral reconhecida, deve ser julgado aqui no Supremo, mas houve um pedido de vista do presidente, ministro Dias Toffoli. Esse assunto volta ao plenário, vamos aguardar. Ótimo. Obrigada, Karina. Eu que agradeço.